Olá, eu sou o Drakeside. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vão ficar a conhecer 27 histórias de terror que não vão te deixar dormir à noite. Histórias de terror são narrativas que provocam medo no leitor. Em geral, elas tratam de temas como morte, doenças, crimes, espíritos e fenómenos sobrenaturais. Sabemos que histórias desse género conquistam os mais diversos tipos de pessoas. Mas será porquê? Se tiver coragem, assista ao vídeo até ao fim. Vais ficar impressionado. Mulher Lobo, uma história realmente assustadora. A história da Mulher Lobo é centrada nos arredores do assombrado Lago Espantosa, que é frequentemente evitado por viajantes. Isso porque eles temem a névoa fantasmagórica que cobre as águas todas as noites. Em suma, a narrativa se inicia em 1845, quando um menino relatou ter visto uma mulher nua devorando uma cabra ao lado de uma matilha de lobos. Após essa história se espalhar, a Mulher Lobo foi capturada por habitantes locais que tentaram, então, trancá-la em um barraco. Todavia, a mulher escapou no meio da noite e nunca mais foi encontrada. La Llorona, mulher que chora. No folclore mexicano, La Llorona, a chorona ou mulher que chora, é o fantasma de uma mãe que perdeu seus filhos. A história diz que ela vaga perto do rio à procura deles. Esse é um conto sobre uma mexicana pobre que se casou com um rico espanhol. Devido à falta de prestígio social da mulher, na época, o homem a abandonou junto aos seus filhos. Então, em um ato de vingança, ela matou todas as crianças que encontrou pela frente. Entretanto, ela se arrependeu e se matou. Depois de tudo isso, em forma de espírito, La Llorona vaga por aí, em busca de seus verdadeiros filhos. Mulher Veado. A história da Mulher Veado é uma narrativa moderna e assustadora baseada na mitologia nativa norte-americana. Ela se trata de uma criatura que muda de forma e que vive nas profundezas das florestas. Assim, ela aparece como um cervo ou uma mulher e atrai amantes desavisados ou homens promíscuos para a floresta. Em seguida, após ela conseguir guiá-los, ela pisa neles até a morte com seus cascos. Não se esqueçam de subscrever. Deem like. Obrigado. Chupa-cabra. Certamente, o chupa-cabra é a história de terror mais popular da América Latina atualmente. Em resumo, a lenda tem origem em Porto Rico, quando camponeses começaram a descobrir suas cabras e ovelhas mortas. Consequentemente, a história se espalhou pelos países vizinhos. Inclusive, neles também houve um certo burburinho sobre o chupa-cabra. Além disso, houve alguns relatos de pessoas que viram a besta, embora não exista prova da existência da criatura. Conforme as descrições, ele tem 1,5 m de altura, espinhas nas costas e também do pescoço até a cauda. Fantasmas de Havana. Não se esqueça de contar isso em sua próxima viagem para acampar. Nessa lenda havaiana, os manifestantes noturnos são os fantasmas mortais de guerreiros antigos. Com efeito, diz-se que eles se erguem do oceano e marcham para locais de batalhas antigas após o pôr do sol. A lenda afirma que qualquer mortal que olhar diretamente para os manifestantes noturnos terá uma morte violenta. Slenderman. Assustador o suficiente para ter seus próprios filmes e curtas-metragens, Slenderman conta a história de um jovem que faz um simples passeio noturno. Então, ele encontra um homem de terno, sem rosto aparente e com grandes tentáculos, que, em seguida, desaparece misteriosamente. Embora existam várias versões para a história assustadora desse personagem, a verdade é que o Slenderman foi inventado por Eric Knudsen, um americano que vive no estado da Flórida. Em 2009, ele concebeu a imagem de um homem alto, muito magro, de braços e pernas excepcionalmente longos e sem rosto para um concurso de Photoshop. Os Gêmeos Luciano. Segundo esse conto, presente em filmes, como O Iluminado, e séries, como American Horror Story, uma professora de jardim de infância do primeiro ano tinha 2 gêmeos em sua classe. Mas, depois que um dos gêmeos morreu em um trágico acidente, o outro encontrou uma conexão misteriosa com a vida após a morte. O Sétimo Celeiro, história assustadora. De fato, esta lenda urbana é provavelmente a mais perturbadora desta lista.
situado em Ohio, acredita-se que o sétimo celeiro foi o local do assassinato de uma família inteira. A lenda, em resumo, conta a história de um fazendeiro rico que construía um novo celeiro cada vez que sua esposa tinha um filho. Dessa maneira, a mulher estava esperando a sétima criança. No entanto, a esposa e o bebê, filho do fazendeiro, morreram durante o parto. Assim, cheio de tristeza, o fazendeiro assassinou os membros restantes de sua família. Por conseguinte, os celeiros foram demolidos e o terreno seccionado, vendido, exceto o sétimo celeiro. Diz-se que o sétimo celeiro ainda está de pé e assombrado pelo fantasma do fazendeiro. Waldemar Oster. Foi construído no século XX, na Alemanha, o Waldemar Oster. Da mesma forma que abrigava deficientes físicos, também abrigava deficientes mentais. Na ascensão do regime de Adolf Hitler, no entanto, o local passou por mudanças. De fato, todos os cidadãos indesejados pelo regime nazista eram enviados para lá, como bêbados, pessoas mais fracas e sensíveis e também esquizofrénicos. Além disso, todos ali foram esterilizados. A partir de 1939, devido ao decreto de eutanásia, muitos foram enviados à câmara de gás. Inclusive, crianças que nasciam com deficiências eram enviadas para lá para morrer. Constata-se que 97 bebês foram mortos no local. Por fim, após a Segunda Guerra Mundial, as instalações passaram para a mão dos franciscanos, que, por sua vez, a venderam para o governo. O local já serviu para muita coisa antes de ser desativado, porém muita gente que passou por lá afirma escutar choros e gritos de crianças. La mais ensanguante. Em contraste com as outras histórias de terror, essa se passa na França. Em 1968, um casal se mudou para a mais ensanguante, no interior do país europeu. Lá, eles começam a ouvir barulhos estranhos, como gemidos e batida de panelas. Apesar disso já ser bastante assustador, pouco tempo depois as paredes começaram a sangrar. Consequentemente, a polícia foi contatada e descobriu que não tinha nenhum tipo de morto ou de brincadeira. Em seguida, um padre foi chamado ao local e percebeu que se tratava de uma obra do diabo e pediu para demolir a casa. Por fim, quando demolida, foi descoberto que, debaixo da casa, havia 50 corpos de soldados nazistas da Segunda Guerra Mundial. Ansible. Na Rússia, existe a história de terror de um ser chamado Ansible, que vive na natureza. Ele é uma criatura alta, coberta por água pantanosa e com as pernas, os braços e outras partes do corpo cobertas e protegidas por plantas e troncos. Além disso, apesar de caçar humanos, esse monstro mata todos aqueles que invadem a floresta. Hotel Cecil. O Hotel Cecil abriu as portas, em 1924, e, desde então, foi palco de muitos crimes que se tornaram verdadeiras histórias de terror. Além dos assassinatos, o hotel foi palco de muitos suicídios. Ademais, alguns afirmam que existem forças malignas agindo no local. Por essas razões, o local serviu de inspiração para a série de TV American Horror Story. Maria Sangrenta, a mulher do espelho. A história de terror conta que Mary Ward era uma mulher linda que adorava se admirar na frente do espelho. Certo dia, ela sofreu um acidente. Quando se olhou no espelho, começou a chorar e a gritar ao ver que estava desfigurada. Posteriormente, desejando ter seu rosto lindo de volta, ela entrou no espelho e decidiu recuperar suas antigas feições de todas as formas. Hoje, quem quiser invocá-la, pode tentar apagar as luzes, se colocar em frente ao espelho, virando-se de costas para ele 3 vezes, pronunciando o seu nome. É ou não é uma boa história de terror? Telefonema de Maria. A lenda urbana japonesa conta a história de terror de uma boneca de porcelana a qual foi abandonada pela dona. Após isso, a boneca decidiu matá-la. Assim, conforme a história, a boneca liga repetidas vezes para a dona. A cada toque, ela está mais perto e pronta para atacá-la. Corpo seco. Essa história de terror é sobre uma criatura que foi descrita como um corpo mirrado, com uma cara feia e cheia de prebas. Nesse sentido, o corpo seco já foi visto, segundo descrições, em vários cemitérios.
Ademais, o monstro teria o poder tanto de secar árvores como de sugar o sangue de humanos desavisados em estradas desertas na calada da noite. Existem muitas variações sobre a origem dessa lenda. Entretanto, a principal delas afirma que, em vida, ele foi um homem muitíssimo violento, chegando a espancar a própria mãe. Então, ao morrer, a terra expeliu seu cadáver repetidamente, e, tendo o descanso eterno negado, ele virou uma assombração. A Morte Branca. Uma menina da Escócia que não gostava de viver planejou o apagamento de sua vida. Para isso, ela queimou seus documentos e fotos, tentando apagar qualquer rastro que comprovasse que ela havia existido. Por fim, essa criança se matou, e seu corpo ficou desaparecido durante algum tempo. Ao encontrarem o cadáver, gradativamente, os parentes da menina morreram e sem pistas do que poderia ter acontecido com eles. Além das mortes misteriosas, outras pessoas que descobriram esse fato macabro viram o espírito da garotinha e também foram mortos. Jack Risonho. Uma criança de 5 anos contou à sua mãe que havia conhecido um novo amigo imaginário chamado Jack Risonho. A mulher não deu muita importância a esse fato. Porém, um tempo após o anúncio do filho, a mãe observou alguns fenómenos estranhos ocorrendo em casa e com o filho. Ao questionar as atitudes da criança, ela sempre obtinha a mesma resposta de que o Jack havia pedido. O garoto passou a se comportar de forma agressiva, diferentemente do que costumava ser. Por causa de todos esses acontecimentos, a mulher começou a enlouquecer e, por essa razão, matou seu filho a facadas. Edward Jane. Em meados dos anos 40, começou a haver diversos desaparecimentos de mulheres. Após algumas investigações, a polícia descobriu que os desaparecimentos eram de autoria de Edward Jane. Ao entrar na casa do suspeito, a polícia encontrou muitos cadáveres de mulheres abertos e, inclusive, usados como mobília. Além disso, Edward Jane ainda se vestia com a pele de algumas daquelas vítimas, alegando acreditar que, com tal ato, era possível virar uma mulher. Em resumo, uma história tão assustadora serviu de inspiração a algumas obras-primas cinematográficas, como O Massacre da Serra Elétrica, Psicose e O Silêncio dos Inocentes. A Missa dos Mortos. Essa é uma das histórias de terror oriundas de Ouro Preto, Minas Gerais. O zelador e sacristão de uma igreja que ficava aos arredores de um cemitério presenciou cenas muito aterrorizantes. O homem já estava deitado para dormir, quando começou a ouvir sons estranhos que saíam da igreja. Logo, ele resolveu se levantar para ver o que estava ocorrendo. Ao chegar ao templo, o zelador viu uma luz incomum e escutou diversas vozes rezando e cantando músicas religiosas. O homem, que já estava extremamente assustado, observou com maior atenção os fiéis presentes naquela cerimônia. Então, percebeu que não eram pessoas, mas esqueletos. Fantasma da Estrada. Certa noite, um senhor indo para casa, de madrugada, avistou uma mulher linda na estrada. Mesmo alcoolizado e com as vistas pouco nítidas, ele achou que ela era muito atraente. Então, a mulher chegou perto do senhor e pediu um cigarro. Entretanto, ele não tinha o que ela havia pedido, mas continuaram a conversa por mais algum tempo. Após muita conversa entre os dois, o homem se aproximou mais a fim de encostar nela para poder beijá-la. Quando isso aconteceu, ele percebeu que o corpo da mulher era muito magro. Em seguida, um pouco assustado com a magreza, o senhor observou melhor e percebeu que aquela mulher, na realidade, era uma caveira. Ele, então, saiu correndo desesperado em direção à sua casa. Mão Fina. A lenda da mão fina é de origem nordestina e, frequentemente, é contada pelos pais aos filhos, a fim de acabar com malcriação. Nesse sentido, a história narra que a mão fina de uma criança que foi amaldiçoada por ser desrespeitosa passaria por debaixo da porta e iria puxar os pés de outras crianças levadas. Querido David. Essa história tem uma origem diferente das demais, pois foi contada em uma rede social em tempo real. Nesse sentido, a narrativa tem início com o ilustrador Adam Ellis, que passou a ser perturbado por um espírito chamado David. Ao contar sua história, Adam afirma que o fantasma tinha a cabeça amassada e parecia ser um menino. Importante ressaltar que tudo isso se passou durante uma paralisia do sono. Em outro momento,
Adam teve um sonho com uma menina que disse ter se encontrado com David e que ele havia permitido a Adam lhe fazer apenas 2 perguntas, iniciando com: querido David. Quando Adam encontra David mais uma vez, ele descobre que o garoto morreu por causa de uma prateleira que caiu em cima dele. Curioso, Adam acabou fazendo mais de 2 perguntas, indo contra as orientações recebidas. Após esse questionamento não permitido, Adam acordou com crise de pânico e, a partir de então, passou a presenciar fatos estranhos em sua casa, como o movimento de móveis. Jeff the Killer, uma história de terror. Assim como o Slender Man, Jeff também foi uma criação que surgiu da internet. Embora haja mais de uma origem, a história de Jeff não acabou bem na vida real. Uma das versões da narrativa diz que Jeff se senta ao lado da cama das pessoas, caso elas acordem durante a madrugada, ele sussurra em seus ouvidos para voltarem a dormir. Dessa forma, ele pode atacá-las. Outra história afirma que Jeff era um menino que sofreu acidente com ácido e enlouqueceu. Então, passou a atormentar pessoas. Entretanto, um fato muito triste se esconde atrás da história de Jeff. Em 2008, a jovem Katie Robinson postou uma foto sua em um fórum da internet e isso acabou virando motivo de chacota. Algumas das pessoas que participavam desse fórum começaram a fazer piadas e montagens por conta da aparência física de Katie. Uma dessas montagens deu origem à famosa imagem de Jeff the Killer. Após todo esse transtorno, a jovem acabou se matando, mas a imagem continua na internet. A Casa da Morte. The House of Dead fica em Nova York, Estados Unidos da América, foi construída em 1874 e, tempo depois, dividida em apartamentos. Contam que nela moram 22 espíritos. Entre eles, o escritor Mark Twain, que viveu ali por 1 ano. Quem conta essa história diz que é possível vê-lo acompanhado de seu gato. Os inquilinos já narraram diversas experiências vividas no edifício. Como Ian Bian Bartel, uma menina que se mudou para lá com seu companheiro em 1957. Desde o primeiro dia, Ian sentiu uma presença estranha na casa, se sentindo esquisita e observada. Uma noite, ao ir à cozinha buscar um copo d'água, ouviu passos atrás dela, mas quando se virou não viu ninguém. Ao voltar, sentiu que alguém roçava seu pescoço. Esse foi o primeiro de episódios que aconteceram com ela diversas vezes, então, começou a escrever um diário de todas as experiências vividas ali. Dias depois, um cheiro horrível começou a vir do chão. Um dia, Ian estava cuidando da casa quando viu uma estranha figura humana, uma sombra escura com a silhueta de um homem muito alto e forte. Ela foi para a outra sala e quando viu lançou um forte grito, a sombra estava lá. Ela perseguia Ian onde quer que ela fosse. Então, ela estendeu a mão para tocá-lo e sentiu frio nas pontas dos dedos, descrevendo-o como uma substância sem substância. Depois de alguns anos, o casal decidiu-se mudar, mas Ian escreveu que aquela sombra a perseguiu pelo resto de seus dias. A história de terror de Elisa Lam. A jovem Elisa Lam fez uma viagem, sem volta, para conhecer os Estados Unidos em 2013. Ela era filha de imigrantes chineses e morava no Canadá com sua família. Elisa tinha acabado de terminar a faculdade e estava se preparando para morar com o namorado. Era uma menina muito doce, meiga, amigável e sociável. Antes de começar uma nova etapa em sua vida, ela queria viajar. E foi assim que chegou em Los Angeles, onde se hospedou no antigo e barato Hotel Cecil. Como qualquer jovem turista que deseja economizar dinheiro, ela costumava andar de transporte público. Os funcionários do hotel a descreveram como uma moça muito amigável. Alguns dias depois, ela parou de mandar notícias para a família. Ela tinha desaparecido. Suas coisas estavam em seu quarto, mas não encontraram qualquer vestígio da menina. Seus pais se mudaram para os Estados Unidos para investigar o desaparecimento da filha. Realizaram inúmeras coletivas de imprensa, sem sucesso. A polícia solicitou os vídeos das câmaras de segurança do hotel e o que viram era tão assustador quanto incompreensível. Nas imagens, era possível ver um comportamento estranho na menina. Os brinquedos assassinos eram de verdade. Vocês conhecem o clássico filme de terror Brinquedos Assassinos? Ele foi lançado em 1988 e, até hoje,
É lembrado como um dos filmes mais aterrorizantes da década de 1980. O filme conta a história de uma mãe que dá um boneco de presente para o filho. Depois, é revelado que esse boneco está possuído por um serial killer e faz coisas erradas para culpar o menino. O final da narrativa condiz bem com seu título. A questão é que esse filme é baseado, parcialmente, em uma história real, que aconteceu em 1900, em Key West, na Flórida. Gene Otto era um solitário garoto que ganhou um boneco e o deu o nome de Robert. Ele o vestia como a si próprio, dormindo com ele e fazendo com que o boneco se sentasse com a família no momento das refeições. Segundo a lenda, a situação ficou realmente estranha quando uma das empregadas se irritou com os patrões por ter sido tratada injustamente. Como consequência, ela lançou um feitiço voodoo para o boneco ganhar vida. Depois desse episódio, os pais de Gene o ouviam conversar com Robert e o boneco responder com um timbre de voz sinistro. Além disso, os objetos na casa começaram a serem quebrados e a desaparecerem, fazendo com que Gene culpasse Robert pelas ações. Os pais do menino ficaram assustados com tudo o que estava acontecendo e jogaram o boneco no sótão, fazendo com que Robert fosse esquecido para sempre. Ou quase. Quando os pais de Gene morreram, o menino, então, adulto, recuperou o boneco. Boatos dizem que os dois, Gene e Robert, jantavam juntos todas as noites. Devido à história de terror envolvendo a família e o boneco, Robert foi entregue ao museu da cidade. Gloomy Sunday, a música suicida. A história de terror dessa música diz que ela foi culpada por mais de 100 suicídios. Nas mais diversas situações e circunstâncias, a música é de 1930 e se tornou muito popular na Hungria, um dos países com o maior número de suicídios no mundo. Se ela realmente possui poderes sobrenaturais, ninguém pode afirmar. Mas é certo que ela possui um conteúdo extremamente fúnebre. Não existe muito para mostrar sobre este tema, mas fica aqui uma parte da história. A história dessa música é tão marcante que foi inspiração para dois conhecidos filmes japoneses, Clube dos Suicidas e A Música do Suicídio. Ambas as narrativas contam a história de músicas que estimulam as pessoas a se matarem, como se fosse algo hipnótico. São filmes muito parecidos, ao ponto de pensar quem está copiando quem. Fora a narrativa, o que eles realmente têm em comum é a música de Resto Ceres, que também cometeu suicídio. Obrigado por assistirem. Não se esqueçam, subscrevam ao canal. Eu sou Darkside. Até a próxima.